A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7 e versículo de número 1 ao 3, que vai nos dizer assim: Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram, com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram. E louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Muitas vezes nós não temos noção do poder da oração. A oração tem um grande poder, irmãos, poder de mudar, poder de transformar, poder de encher vidas. Existem muitas pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo. Querem ver a manifestação do poder de Deus de maneira miraculosa, sobrenatural, extraordinária, mas não querem estar em oração. Você observa aqui que Salomão, ele estava orando. Quando ele acaba de orar, há uma manifestação do poder de Deus. Declare comigo: eu vou orar e vou ver manifestações do poder de Deus. Eu vou orar e vou ver manifestações do poder de Deus. Quer receber cura? Ora. Quer receber restauração? Ora. Quer receber milagres? Ora. Irmãos, não mudou a estratégia continua sendo a mesma. Você vai observar que muitos cristãos, eles venceram através da oração. Muitos homens de Deus venceram através da oração. A igreja primitiva venceu através da oração. E até os dias de hoje não é diferente. Tem muita gente querendo mudar os métodos, as estratégias, querendo fazer coisas, sabe? Que não tem nada a ver, coisas mirabolantes, sendo que Deus se agrada quando nós oramos. Tem muita gente querendo sacrificar, querendo colocar o sacrifício no lugar da oração. E hoje Deus diz para você, não dá. Não tem como ser cheio do Espírito Santo, receber resposta, receber livramento, ver portas se abrindo se não houver oração. Irmã, eu não tenho vontade de orar. Ai, mas existe uma guerra espiritual, eu me ajoelho e tem momentos que as palavras fogem dos meus lábios. Isso é normal, irmãos. O que importa é estarmos na presença do Senhor. Senhor, não sei o que falar. Senhor, estou vivendo um momento delicado. Senhor, tem uma adversidade muito grande. Senhor, estou sem vontade de orar, mas eu estou aqui, eu estou em oração. Para nós vermos, irmãos, a glória do Senhor enchendo a nossa vida. Para nós vermos o Espírito Santo se manifestando na nossa história de maneira sobrenatural, é através da oração. Declare comigo: através da oração eu vou receber resposta. Através da oração eu vou receber resposta. Quando Salomão acaba de orar, a Bíblia diz que desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. O fogo desceu do céu. Por quê, irmãos? Porque havia oração. Aqui não houve somente o sacrifício, o holocausto sem oração. Não adianta, irmãos, campanhas, propósitos, se a nossa vida não estiver regada de oração. Para haver manifestação do poder de Deus, nós oramos e Deus se manifesta. Orar, irmãos, não é somente ter palavras bonitas. Orar é falar com Deus. Orar é você contar para o seu amigo o que você está passando. Orar é você contar para o seu amigo como foi o seu dia, qual é a sua necessidade, quais são os problemas que você está enfrentando. Irmãos, orar é falar com Deus. E através dessa palavra o Senhor diz para você: eu quero ter níveis de profundidade contigo maiores. Eu quero falar contigo de maneira sobrenatural. Eu quero manifestar o meu poder e a minha glória na sua vida. Mas isso só vai acontecer quando você orar. Irmã, eu já oro, mas o Senhor está te chamando a orar mais. O Senhor está te chamando, meu irmão e minha irmã, a mergulhar na oração. Quando você mergulha na oração, você é cheio do Espírito Santo. Muitas vezes nós vemos pessoas, irmãos, que são cheias do Espírito Santo e não entendemos o porquê.
Aí tem pessoas que dizem assim: ah, Senhor, mas eu vou para a igreja, eu faço jejum, eu faço campanha, mas fulano é cheio, eu queria também ser cheio do Espírito Santo. Eu também queria ver a manifestação do teu poder. Talvez está faltando na sua vida mais oração. Conversar mais com Deus, dialogar mais com o seu Criador. Deus, desde o início, desde o princípio, desde Gênesis, você vai observar que ele valorizava o diálogo com o ser humano. Então, hoje não é diferente. Hoje nós vemos a manifestação do poder de Deus através da oração. A Bíblia diz que a casa, ela ficou tão cheia, mas tão cheia da glória do Senhor, que os sacerdotes não podiam nem entrar na casa. De tão cheia, é isso que Deus quer fazer contigo. Deus quer te fazer transbordar, Deus quer te encher de maneira tão sobrenatural, das pessoas olharem e dizer assim: verdadeiramente vale a pena colocar o joelho no chão e orar. Verdadeiramente vale a pena entregar a vida para este Deus. Por quê? Porque a vida de fulana é um exemplo. A vida de fulano é um exemplo. Eles são cheios do Espírito Santo, irmãos. O Senhor quer manifestar a glória dele no nosso meio. O Senhor quer trabalhar na nossa vida, mas isso tudo depende do nosso posicionamento. Muitas vezes nós queremos cobrar de Deus o que é nosso papel de fazer. Deus não vai orar por mim, irmãos. Deus não vai orar por você. Nós temos que orar para que Deus traga a resposta. Nós temos que apresentar os problemas. Por que tem muita gente com problemas acumulados, não recebe bênção, não recebe resposta, a porta não abre? Por quê? Porque não ora. Porque não apresenta a Deus. Você tem que apresentar a Deus todo, os seus problemas, as suas dores, as suas angústias. Ah, Senhor, a porta ainda não abriu, apresente para Deus. O problema está grande, ribiante o candará, e apresente para Deus. Você vai começar hoje a ter comunhão com os céus, porque você vai orar mais. O Senhor marcou encontro com você para lhe dizer, mesmo quando você não tiver palavras, ore, se ajoelhe e diga: Deus, eu não tenho o que falar, Deus, eu não sei nem o que expressar, mas eu estou aqui. Quando você menos esperar, as palavras vêm aos seus lábios e você começa a orar, você começa a falar. E se não vier palavra aos teus lábios, Deus entende lágrimas. Deus entende gemidos da alma. Você observa que Ana, ela não pronunciava palavras na oração dela, mas a Bíblia diz que ela chorava abundantemente. Então, irmãos, a dor da alma de Ana chegou aos céus. Muitas vezes nós pensamos que é de muito falar que o Senhor ouve, mas não. Tem momentos também que a gente tem que ajoelhar e silenciar para ouvir o que Deus tem para falar. Porque tem gente que é assim, né, irmão? Só fala e não dá oportunidade para Deus falar. Tem gente que se ajoelha falando e levanta falando. Aí não dá oportunidade para Deus falar. E a gente tem que aprender isso. Você se ajoelha, você fala, mas você também tem que dar a oportunidade, né, a palavra para o Senhor falar contigo. Tem orações que você vai silenciar e Deus vai falar. Tem muita gente que reclama: irmã, eu não sei, Deus não fala comigo, eu não sei o que é a voz de Deus. Mas é porque muitas vezes você fala muito e não deixa Deus falar. Quando você dialoga com alguém, conversa com alguém, que a pessoa só fala, você não tem a oportunidade de falar, não é assim? Aí você diz: eu nem conversei, eu nem falei a minha opinião, porque fulano não deixou eu falar, porque só fala o tempo todo. Pois é, assim é conosco, irmãos. Quando estamos na oração, nós não podemos somente falar. Senhor, abençoa, Senhor, abre a porta, Senhor, cura, Senhor, transforma, Senhor, obrigada, Senhor. E o Senhor dizendo: calma, eu quero somente que você pare um pouco para você ouvir o que eu tenho para falar. Tem momentos que é necessário silenciarmos. Nós temos muito medo do silêncio na oração, né? Nós temos muito medo, assim, porque pensamos: a oração não vai subir porque eu estou em silêncio, então eu tenho que falar muito para a oração subir. Mas não é de muito se falar que Deus vai te ouvir, certo? Quando você silencia, você está dando oportunidade para que o Espírito Santo se manifeste para você, para que você ouça a voz do Senhor, para que você escute o que Ele tem para falar contigo. Porque sim, Deus tem algo para falar contigo. Porque sim, Deus tem resposta de oração. E a resposta de oração não chega somente através de terceiros. Muitas vezes Deus quer falar com você particular. Isso é privilégio, irmãos. Muitas vezes Deus quer falar com você próprio, com você própria. Mas você tem que aprender a ouvir e você tem que aprender a orar mais. Quanto mais oração, mais poder. E é uma realidade isso. Por que aqui, irmãos, a glória de Deus encheu o templo? Porque houve oração. Porque Salomão, ele orou. Então, desde o princípio, o Senhor nos ensina a dialogarmos com Ele, a orarmos, a entregarmos os nossos problemas, nossos anseios, a entregarmos nossas bênçãos. Porque sim, a oração não é somente quando a porta está fechada. A oração não é somente quando a luta chega. A oração não é somente quando as adversidades nos cercam e estamos sufocados. Tem muita gente que só deixa para orar neste momento, mas não. Oração são níveis de intimidade que você tem com Deus diariamente, é diário.
Você não vai adquirindo, irmãos, intimidade com outra pessoa quando você conversa com ela uma vez no ano. Quando você conversa com ela de vez em quando, não. Você adquire com aquela pessoa ali uma intimidade quando você se posiciona, você conversa, quando você tem um diálogo constante. Não é assim? Você vai confiando na pessoa, a pessoa vai confiando em você. Com Deus é a mesma coisa. O diálogo constante nos faz sermos mais íntimos de Deus. Então, aqui a intimidade vem através da oração. A Bíblia diz que quando o povo viu descer o fogo do céu e a glória do Senhor sobre a casa, eles se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor. Ou seja, o povo reconheceu que o templo estava cheio da presença do Senhor. Você observa que quando a presença do Senhor ela se manifesta na nossa história, é nítido. Não é, irmãos, escondido, não. Você pode observar que quando uma mulher, quando um homem é cheio do Espírito Santo, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela discerne. E até mesmo quem não serve a Deus sabe discernir aquela pessoa cheia de Deus. Por quê? Porque não tem como ficar em oculto. Aqui o povo todo contemplou que a glória de Deus tinha enchido o templo. E Deus está dizendo, é assim que eu quero fazer na sua vida. Eu quero te encher tanto, mas te encher tanto a ponto de quem te cerca olhar e dizer, ela é cheia do Espírito Santo. Ele é cheio do Espírito Santo. Deus, irmãos, quando ele manifesta a glória dele na nossa vida, não é em oculto, não. Mas ele manifesta para ser nítido, ele manifesta para ser notório, para que todos vejam, para que todos contemplem. Aqui não foi somente Salomão que viu que o templo estava cheio. Não foi somente os sacerdotes que viram que o templo estava cheio da glória de Deus. Não. A Bíblia diz, irmãos, que todos os filhos de Israel, eles contemplaram descer o fogo do céu. Hoje Deus diz para você, eu quero te encher a ponto de que todos que te cercam, e até mesmo quem está longe, veja que você é cheio do Espírito Santo. Veja que você verdadeiramente é um homem e uma mulher de Deus. Quanto mais você ora, meu irmão e minha irmã, quanto mais você dialoga, quanto mais você conversa, quanto mais você tem intimidade, mais parecido com Deus você fica. Você sabia disso? Pois é. Porque nós precisamos querer parecer com Deus, irmãos, parecer com Jesus Cristo. Nós precisamos imitar a Jesus. Nós precisamos fazer o que ele fez, o que ele fazia. Ele deixou exemplo para a nossa vida. Mas isso tudo só acontece quando você se aproxima dele através da oração. Quanto mais você convive com a pessoa, mais parecida com ela, mais parecido com ele você vai ficar, não é assim? É por isso que muitas pessoas dizem, né, que tem que ter cuidado com quem anda. Tem ditados que falam, ditados populares. Por quê? Porque você acaba ficando igual. Então, se nós estamos em um nível profundo de oração, se estamos em uma intimidade com Deus, se estamos perto de Deus, automaticamente nós vamos ficar o que? Parecidos com Ele. E essa, irmãos, é a vontade de Deus para a nossa vida. Esse é o desejo dele para conosco. E isso só vai acontecer se nós estivermos próximos do Senhor através da oração. A oração nos aproxima. A oração nos cura. A oração nos liberta. A oração nos transforma, irmãos. Os cristãos de hoje em dia, eles acabaram perdendo a noção disso. É por isso que tem muita gente fraca. É por isso que tem muita gente que não tem poder espiritual, não tem autoridade. Por quê, irmãos? Porque não ora. Porque esqueceu, irmãos, que a oração é a chave das bênçãos, das vitórias, da libertação, da cura. O que nós precisarmos, nós só vamos ter através da oração com Deus. Quanto mais você vai orando, mais íntimo de Deus você fica. Quanto mais você vai orando, mais Deus, ele vai trabalhando na sua vida e pela sua vida. Aqui todos contemplaram, irmãos, que o templo estava cheio da glória de Deus. E hoje Deus diz para você assim, eu quero fazer contigo, eu quero te encher. Declare comigo, eu creio que Deus vai me encher e vai ser através da oração. Eu creio que Deus vai me encher e vai ser através da oração. Quer batismo com o Espírito Santo? Ora. Quer porta aberta? Ora. Quer livramento? Ora. Quer restauração? Ora. Oração. Você precisa orar. Você precisa agora de uma ação. Vai ter momentos que vai ser uma batalha para você se ajoelhar. Mas mesmo que seja uma batalha, tire tempos no seu dia. Tire tempos para você estar com Deus em oração. No seu trabalho, onde você estiver. Tire um tempo para estar com Deus. Que você vai ver as coisas mudando. Você vai ver quando você prioriza a Deus o quanto você consegue se aproximar dele. Muita gente, irmãos, não se aproxima de Deus porque não prioriza o Senhor.
Porque prioriza tudo nessa terra, mas não prioriza Deus. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para priorizarmos, para valorizarmos a presença dEle, para dialogarmos, para termos intimidade com os céus. E a intimidade eu só adquiro, você só adquire, nós só adquirimos através da oração. Não mudou o método. Deus continua sendo o mesmo, que trabalha, que batiza com o Espírito Santo, que restaura e que trabalha através da oração. E que a resposta chega através da oração. Não tem outra estratégia. As pessoas, como eu falei, querem mudar os métodos, querem inovar, mas com Deus, irmãos, nada mudou. Ele continua sendo o mesmo que responde oração. Ele continua sendo o mesmo que não despreza um coração contrito e quebrantado. Ele continua sendo o mesmo que não despreza aquele e aquela que está diante dele com verdade através da oração. Então tenha verdade. Seja alguém que está diante de Deus com toda a verdade, com a sua oração, com seu coração sincero, que você vai ver o agir de Deus. Deus quer agir por você, Deus quer agir em você, Deus quer trabalhar na sua vida e te encher, como Ele encheu este templo aqui, a ponto de quem estiver de longe veja. Mas isso só vai acontecer quando você priorizar mais e mais a oração. Já está orando? Ore mais. Não estava orando? Passe a orar, porque Deus quer te encher, como Ele encheu aqui o templo. Salomão ora e Deus enche. Quando você ora, você é cheio do Espírito Santo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para Te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada pela manifestação do Teu poder. O Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é grande. Nós cremos, Pai, que através da oração o Senhor vai curar, batizar com o Espírito Santo, transformar, libertar, restaurar, restituir. O Senhor vai fazer o impossível acontecer. Pai, muitas pessoas querem inovar, mas hoje o Senhor está falando conosco de maneira especial, dizendo: eu não preciso que o ser humano venha inovar nada. Eu continuo trabalhando através da oração. Eu continuo trabalhando através da simplicidade. Eu continuo trabalhando através do coração contrito e quebrantado que se humilha diante da minha presença, Pai. Que possamos falar na oração, mas que possamos também ouvir. Que possamos estar, Pai, disponíveis para que o Senhor venha se manifestar através da oração na nossa vida. Para que o Teu nome seja glorificado de maneira extraordinária como o Senhor quer glorificar, Senhor. Eu creio que será tão nítido, mas tão nítido a manifestação do Teu Espírito Santo na nossa vida, que quem estiver de longe vai ver que estamos cheios do Espírito Santo para a honra e glória do Teu nome. É isso que o Senhor quer fazer com os Teus filhos, Pai. Encher, Pai, do Teu Espírito Santo. Trabalhar de maneira especial. Senhor, o Senhor quer trazer cura para a alma, cura para a mente, para as emoções. Cura, meu Deus amado, para casamentos frustrados, casamentos que estão, meu Deus amado, em momentos que parecem que é desastre, em momentos que parece que o divórcio vai chegar. O Senhor quer trazer libertação para filhos. O Senhor quer transformar lares, famílias, ministérios. Mas isso tudo só vai acontecer, Pai, através da oração. Que os Teus filhos, Pai, falem e escutem o Senhor através da oração, para que a intimidade cresça, para que o Senhor os encha e para que a vida deles seja transformada. A palavra é essa, transformação através da oração. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo eu tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação. Para aqueles que precisam ser aprovados e que o Teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, que haja testemunho para os Teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Abençoa também, Pai, prospera
Aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor. Segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai. E falando melhor os corações dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus, ele vai trabalhar na sua vida e através da sua vida com a oração. Deus vai te encher. E ele diz para você: eu não preciso que os métodos sejam mudados. Eu ainda trabalho através da oração. Eu ainda curo, batizo com o Espírito Santo, transformo, liberto, faço o impossível acontecer na vida de quem ora por isso. Não perca seu nível de intimidade através da oração, mas ore. Porque Deus, ele vai trabalhar na sua vida de maneira extraordinária. E você vai ver a manifestação do poder de Deus na sua história. E todos os que te cercam vão contemplar o quanto você é cheia do Espírito Santo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E você vai dizer: tudo isso acontece na minha história porque eu oro, porque eu tenho nível de intimidade com Deus. A intimidade com Deus não pode ser trocada por nada. Pessoas vão achar que são outros métodos que você está usando para ser cheio, mas você vai lembrar e você vai dar o testemunho, dizer: só oração. É algo simples, mas é algo que transforma, é algo que traz intimidade. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Deus trabalha na simplicidade. Deus te abençoe.